Leandro. Hoje é a aula número 66 do Evangelho de João. Olha só, hein? Tem 65 aulas para você assistir e maratonar. Você sabe que outro dia eu recebi uma mensagem de um aluno aqui: professor, estou maratonando o Evangelho de João. Poxa, chegou a descer uma lágrima aqui, mas finalmente alguém aceitou o desafio, né? Então fica aí a dica para você que está assistindo a aula de hoje. Tem 65 aulas para assistir sobre o Evangelho de João. E como nós sempre fazemos nos nossos estudos, de vez em quando, no meio do Evangelho, no meio dos estudos, a gente dá uma pausa para explicar uma determinada coisa ou um determinado tema, ou para fortalecer mais os nossos conceitos. E nós vamos entrar agora no capítulo 19 de João, como você pode ver aí na tela. A gente nem vai ler esse texto agora, porque falaremos desse capítulo nas próximas aulas, lentamente, bem devagar, cada tópico, cada citação do Antigo Testamento, porque esse capítulo aí vai dar um trabalho e vai trazer muitos aprendizados importantes. Antes de falar da narrativa em si, né, do momento que Jesus é surrado, né, ele é castigado, depois tem outro debate com Pilatos, depois ele faz o caminho para o Gólgota, a gente tem que falar daquela narrativa, depois as palavras, parece aquelas pregações antigas, né, Circo? As 7 palavras de Jesus na cruz, as coisas que ele falou na cruz, vamos falar sobre tudo isso. A libertação da cruz, Não é? Pois é. Antes de falar da narrativa em si, vamos falar hoje sobre esse tema, que é um tema bastante relevante, né? Que é por que Cristo morreu. Porque você que está estudando precisa entender, mais uma vez, se ainda não entendeu, as razões, os motivos e os porquês da morte de Cristo. E nem falaremos de todos, né? Falaremos de alguns pontos que são importantes. Mas antes de abordar o tema, que é um tema, né, que é um spin-off aí da nossa aula, antes de abordar o tema propriamente dito, eu gosto e quero trazer de novo esta pintura do século XIX, belíssima, que eu não me canso de falar dela, já falei dela algumas vezes lá na Verdade de Graça, mas que ficou famosa, né? The Shadow of Death, né? A sombra eu adoro essa palavra, cara, The Shadow, eu acho essa palavra maravilhosa. E é muito legal porque com esta imagem, né, que foi desenhada pelo William Roman, ele explica com muita objetividade o porquê de Cristo ter vindo ao mundo, né? Só tinha uma razão para ele ter encarnado, né? A cruz, a redenção, e é muito bacana o olhar de Maria ali, né? Em estado de choque, olhando para a sombra. O século é XIX, mas o cara é de vanguarda, né, Silvio? Muito bom, é muito bonita essa Bonito. obra. Eu já tinha visto ela também, fazia tempo que eu não havia, mas é de uma criatividade muito grande, e nos dá, né, acho que talvez o início aqui, o pontapé inicial dessa aula, né, falando um pouco sobre a sombra da morte, mas principalmente a cruz, que nós vamos enxergar aí nessa imagem, né, nós vemos ali como se fosse uma representação de uma cruz na sombra, né? Uma visão escatológica, né? Sim, bem interessante mesmo. Bem legal, né? Porque o que eu acho legal nessa imagem e que torna ela atual é o fato de que, novamente, mais uma vez, né, agora no século XXI, nós estamos enfrentando esse fenômeno de, como é que os nerds falam, Davi? Jesus está sendo nerfado, né? Está sendo diminuído, né? Está sendo diminuído, né? Sendo tratado como um ativista político, né? Como uma pessoa... Sim. Dedicada ao cuidado com o próximo, né, um filantropo, né, e não era esse o objetivo, sempre foi a cruz, né, nunca foi essa coisa das relações sociais, né, das estruturas sociais, cuidado com o pobre, não é esse o objetivo da cruz. Olha só, o cara lá no século XIX entende isso com clareza, e a gente aqui no século XXII discutindo, século XXI, em 2022, discutindo essas questões, né, cara? Sim. Até mandei para vocês essa até hoje, né, Leclerc? Infelizmente, nós estamos, acho que na pior talvez, eu não sei se o pior dos momentos, mas é o Jesus das narrativas, né?
Sim. É o Jesus Exatamente. que atende o que eu acho que tem que ser, ou o Jesus que atende o meu interesse. É o Jesus de alguns candidatos políticos, enfim. Exatamente, exatamente. Jesus modinha, Jesus modinha. Jesus modinha, Jesus prateleira, né? Jesus o que você quiser, mas os caras lá já entendiam. Jesus garçom, né? Que é aquele que entrega tudo que você precisa. Justo. Os caras já entendiam, né? O objetivo. E aí, até ontem na aula sobre Romanos, que vou fazer aqui o meu merchan, né? Você que mora em Niterói, São Gonçalo adjacência, estamos lá ministrando um curso sobre Romanos no Seminário Betel Brasileiro, e aí estávamos falando sobre isso para os alunos ontem, né? Uma comunidade de fé, um evangelho que não fala de Cristo, não fala da cruz, da ressurreição e da vida eterna, é fake, né? É falso, é mentiroso. Não, é qualquer coisa menos evangelho, né? Menos evangelho. Mas a gente cai naquela palavra que fala do anátema, né? Porque a Bíblia é muito clara, né? Quando relata sobre, primeiramente, os relatos sobre Cristo nos evangelhos, e a gente tem estudado domingo após domingo lá na Verdade e Graça, fazendo merchan também, todos os domingos temos ensinado sobre Colossenses, né, que aí a gente vê o quão Jesus é poderoso, né, que é o que o Leclerc está falando, que o tempo de hoje tem nerfado Jesus, né, tem diminuído a pessoa de Cristo. Lá naquela época também já diminuiu ele, não como hoje, né? Hoje Jesus é qualquer um, né? Naquela época Jesus era 1, 2, mas Colossenses deixa claro que ele é o único, ele está acima de todos. Hoje é o Jesus relativo, né, Davi? Exatamente. Bom, aí vem a pergunta da nossa aula, né? Por quem Cristo morreu? Então vamos em partes, como diria o Jack, né? Cristo morreu por aqueles que são fracos. Vamos ler, Davi, Romanos 5, versículos 5 e versículo 6. Romanos 5, 5 e 6, tá aqui já. Isso. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Pronto, né? Aí primeiro vem aquela questão do conceito de ímpio, né? Você que está assistindo, quando a Bíblia diz ímpio, quando ela usa a palavra, ela não está falando de promiscuidade, né, ou de imoralidade sexual, né, ou de ódio, ela está falando de impiedade, ou seja, toda criatura que está longe do Criador é considerada ímpia, é considerada rebelde, né, inimiga do Criador. E aí, o que a Bíblia está dizendo no livro de Romanos? Que tudo que Jesus vai enfrentar agora, nesse momento, os açoites, a coroa de espinho, né, o xingamento, né, as pessoas cuspindo, aquele grito, né, aquele surto que dá entre os judeus, né, caia o seu sangue sobre nós, né, aquilo é muito feio, né, os caras, cai o seu sangue sobre nós, queremos Barrabás, né, toda essa loucura que acontece agora, na verdade, não são os homens que estão definidos, mas é o próprio Cristo que faz isso por estes homens que gritam contra ele, porque Cristo morreu pelos fracos, como diz o texto de Romanos. Portanto, Davi e Marco, essa ideia que tanto é alardeada nas comunidades, de que o cristianismo é para pessoas que têm força moral, né? Pessoas que superam as suas fraquezas, que vivem quase que flutuando, igual as brumas de Avalon, é falsa. E fora que isso também é uma redução muito clara do que é o evangelho, né? Porque limita ele a um comportamento ou uma pseudo-moral, e que também acaba de forma quase que é velado, né? Mas é quase diretamente dando ao homem algum nível de capacidade de ser autossuficiente nesse sentido. Isso é ridículo, né? Isso é no mínimo ridículo, né? Sim. Exatamente. E aí é bom a gente enfatizar, né, que, na verdade, assim, Cristo morre exatamente por aqueles que, por sua própria capacidade, jamais conseguiriam alcançar Deus. É isso. Então ele está fazendo um caminho. E era a grande dificuldade
ali na época ali de João Batista, né, de João também, né, que eles enfrentavam ali as seitas, né, que tentavam trazer para o oculto, para o obscuro, trazer para um nível de santidade, né? Como se para você chegar a Deus você precisasse de algo diferente, algo algo místico, né? Quando na verdade Cristo abriu a porteira, né? Literalmente, né? O véu quando foi rasgado, Cristo deu acesso a todos, né? Independente se a pessoa é nova convertida ou a pessoa já conhecia Cristo, né? Mas quando Jesus tem um contato direto com essa pessoa, independente da idade, do credo, da religião, do gênero, ela vai ser alcançada por Cristo e Cristo resgata ela de volta para o Pai. Sim. Exatamente, exatamente. É importante a gente bater bastante nesse ponto, né? Porque, assim, se tem uma coisa que nós já ouvimos muito nas igrejas durante muito tempo, é a questão da ênfase que é dada ao esforço, né? Tem que pagar o preço. Né? Para ser crente, tem que pagar o preço. Para ser salvo, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, irmão. Tem que pagar o preço, irmão. Então, é o que o Cico falou. De forma velada, coloca-se um mérito no ser humano. E aí, aquele cristão, né, que tem as suas fraquezas, que tem as suas limitações, que tem as suas dificuldades, como é que ele se sente diante desse discurso? Desqualificado, né? Rejeitado, reprovado, né, por Deus. Isso não é para mim. Eu já ouvi depoimentos, não sei se vocês já passaram por isso, de pessoas que me disseram, só não estou indo mais à igreja porque não dá para mim, eu não consigo me enquadrar no que está sendo proposto, no que está sendo exigido. Né? Sim, e também, Leclerc, porque essa parte de alguém ter a predisposição de conseguir salvar a si mesmo, né, que essa é a grande crítica, também dá muita margem para o legalismo. Em momentos em que os métodos passam a ser os meios eficazes da pessoa ser salva. Então, você vai em determinada igreja, como já vi diversas vezes aí nas tretas facebookianas, né? O cara fala, não, aqui nessa igreja aqui, o caminho do céu você não pode ter barba, que na minha época o homem não usava calça apertada, né? Aquele papo totalmente trivial e destonado do evangelho, que não tem nada a ver. E no fim das contas, e isso é o que me dá aquela inquietação que a gente sempre conversa, né? O básico do evangelho, a mensagem central, é justamente essa. O homem não pode salvar a si mesmo. Isso é o básico. Exatamente. É o primeiro passo para começar a entender. Eu estou salvo. Salvo do quê? Se eu não consigo sozinho resolver o meu problema de separação com Deus, obviamente que eu preciso de Jesus Cristo. Então, se o cara se diz cristão e não entende isso, e de forma velada, direta ou indireta, enfim, ele acha que pelos seus comportamentos ele é suficiente em si mesmo, ele é qualquer coisa menos cristão. E aí o que está sendo ensinado nessa igreja é qualquer coisa menos o evangelho, né? Não, e aí, voltando aqui para o Evangelho de João, que é onde nós estamos estudando, observando as diversas narrativas que nós temos no Evangelho, vamos relembrar os encontros aí, Davi e Marco, né? Jesus com a mulher samaritana, Jesus com o Nicodemos. Nicodemo, vou dar um desconto para ele, afinal de contas é Augusto Nicodemo, né? Vamos dar o desconto para ele. Mas tem a mulher samaritana. Nicodemos, não, tem o Nico, né? O Nico. Tem o doente no tanque de Betesda, tem a mulher que está sendo apedrejada, né? O pessoal pega. Tem o cego de nascença, e tem Lázaro morto no túmulo. Todas essas pessoas, por si só, seriam incapazes de viver, de se aproximar do Criador. João, né, durante a sua narrativa de contrastes, né, de comparações, ele vai mostrar que todos esses personagens são personagens socialmente, religiosamente indignos. E por serem indignos pela religião judaica, eles nem tentam se aproximar, que é o que acontece no nosso tempo. Né? O cara ele é tão baleado, né? Tão detonado, tão repreendido, que ele desiste. Ele desiste, né? Ele vai fazer outra coisa da vida. E essas pessoas
que eu citei aqui, os 4, 5 personagens, eles só se encontram com Cristo porque Cristo vai na direção deles. O personagem, inclusive, do tanque de Betesda, nós fizemos a aula aqui, né? Sim. Chega a ser um constrangimento, o cara não fala coisa com coisa, né? Jesus fala uma coisa, ele responde outra, eles não se encontram no diálogo, mas ele é curado e retirado da escuridão porque Cristo assim deseja, e não porque ele tem, né, vontade própria, né? É muito legal, texto surreal, né, cara? Sim, sim. Sim. Essas pessoas não têm condição de fazer o que Deus exige. Então aí fica aí a primeira dica da aula para você que está estudando com a gente. Se você se sente dessa forma, diante da Escritura, diante das orientações dos textos bíblicos, né, se você se sente incapaz, não merecedor, você está no caminho certo, né, Marcão? Então, é diferente dos coaches, né? Porque quando você ouve, talvez, e é comum, infelizmente, né, em muitas igrejas, uma mensagem motivacional, né? Que talvez vá amaciar o seu ego, né? Olha, se você está se sentindo, né, mal, se você está se sentindo indigno, não pense isso, rejeite esses pensamentos. Na verdade, quando nós estamos tratando essa questão da nossa vida, à luz do Evangelho, é justamente porque nós somos fracos, insuficientes, incapazes, é que nós dependemos integralmente da ação da salvífica e eficaz por parte do Senhor em nossa vida. Então, não é demérito, porque o mérito não é nosso. Exatamente. Essa é a grande questão, né? Exatamente. Isso é muito legal, né? Assim, quanto mais frágil, mais incapaz o homem se sente, maior é o brilho da luz, da graça, da glória de Deus, que é não merecedor, né? Então, esse senso de incapacidade, né? Essa consciência da incapacidade, da inaptidão, né? Da impossibilidade, é o que abre o caminho para Cristo. É o que abre o caminho para o Evangelho. É o contrário dessas coisas, como você falou, Cico, normativas, né? Legalistas, motivacional, né? Exato. Motivacionais, né? É o contrário, é exatamente o contrário. Se você é pobre espiritualmente, né? Se você está cansado, se você está desanimado, se você percebe que quanto mais tenta, mais o Evangelho é para você. É para essa pessoa. E é bom lembrar, Leclerc, que se você olhar para aquela época e olhar para hoje, não existe diferença, porque o Evangelho de Cristo, ele veio para as pessoas que não tinham acesso ao Evangelho. Né? Não tinham acesso. Naquela época, os religiosos apartavam as mulheres, as crianças, os doentes, mal vistos, entre aspas, os mal vistos por eles da sociedade. Os gentios. Né? Hoje em dia não é diferente. Né? O olhar é o seguinte, não, porque eu tenho Deus, porque o meu dom, porque eu. Aí a régua de medir é ele. Então quando ele olha o outro e ele percebe que aquele outro não tem, eu sou mais espiritual que ele. Né? Ele começa a fazer dicotomia, separação entre um e o outro, quando Cristo, na verdade, ele foi inclusivo, né? Ele pegou todo mundo que... Com menção especial aqui para nossa queridíssima pastora Nadia, né? Que vai ao inferno todo final de semana. Se você acha que vai para o inferno, você vai mesmo. Tem um vídeo aí épico da batalha entre ela e a outra profeta lá, que a mulher questiona. Que isso, pastora Nadia? Sua serpente maldita! Você... E os caras ficam disputando no Instagram, no YouTube lá, para ver quem quem tem mais poder. Se você for olhar, é como o Davi bem colocou, o modus operandi é o mesmo da época dos judeus fariseus, né? A diferença é que nos nossos tempos modernos, os critérios de avaliação é que são outros, mas o modo de operação é o mesmo. Então, o evangelho é para você que não faz live de revelação pedindo Pix ungido, para você que não tem título de apóstolo supremo, patriarca, para você que não saiu na mão com o diabo com a espada do arcanjo Miguel, é para você, cara, que é um cara que nem eu, pecador, consciente, buscando, né, diante de Deus a misericórdia todos os dias, buscando arrependimento sincero, e que pela graça de Deus somos usados porque é Deus mesmo, não é porque nossos méritos não. Essa é a grande diferença do evangelho, né?
Isso, exatamente. Aí nós podemos até avançar mais, né? Além de ser para os fracos, o evangelho é para os pecadores. Meu Deus, agora eu estou chocado com essa... Mas é para os que pecam, né? Aí você dá essa ordem, né, Marco? Você fala, no final o aluno sempre responde: peca, mas não pode continuar pecando. Não, e aí, mas aí a gente tem um problema crasso, né, Leclerc? Porque assim, a própria palavra de Deus diz que se alguém diz que não peca, que este é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. Porque esses religiosos eles tentam colocar pecado, pecadinho, pecadão, né? Aquele que é comum a ele não entende como pecado, é um deslize. Sim, ele faz a leitura dele, exato. Mas se você é infiel à sua mulher, se o outro rouba, não, isso aí são pecados mortais, tem que excluir da igreja. Mas o pecadinho deles, mentira. Recentemente nós vimos aí, tristemente, né, um episódio aí do pastor aqui gostava de chamar os caras da igreja que não davam dízimo de ladrão, né? E pegou num pecado assim bem horroroso, a qual ele disse que foi uma pequena, o que ele falou, um pequeno incidente. E é isso que você está falando aí, Davi. Na régua dele, o que é pequeno para ele é gigantesco nos outros, né? É isso mesmo. Então, é bem isso. É bem a clara. Me custa crer, sabe? Assim, que eu sei que eu não tenho nós não temos talvez a capacidade de bater um martelo sobre isso, mas me custa muito crer que uma pessoa que faz esse nível de comentário, ela teve realmente um encontro verdadeiro com Cristo, com o Cristo da Bíblia. Sim. Porque não é isso que nós lemos no Evangelho, né? Verdade. Exatamente. Um dos melhores exemplos bíblicos é a parábola que Jesus conta sobre a oração do publicano e do religioso. Sim. E a postura, né? A postura que os dois têm diante da espiritualidade, diante da divindade, né? Enquanto o religioso posiciona com orgulho, né? Com autoridade, bem coach, né? Dizendo o que fez, o que faz. Eu faço, eu sou o cara, eu destravo tudo. Destravador de mentes. O destravador o outro, enquanto isso, não consegue nem levantar a cabeça, né? Não consegue nem olhar, não tem coragem, né, de olhar para Deus e pede graça, né? Quer falar propício, alguma coisa, né? Essa expressão, né, que ele usa, ser propício, seja favorável, né? Seja gracioso. Muito legal, que é até um hino bonito que tinha da comunidade de Nilópolis, que a gente nunca mais cantou, né? Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, que é a oração daquele que tem o coração quebrantado. Vamos ver, continuar lendo aí, Davi? Vamos falando sobre esse tema, Romanos 5, versículo 7 e versículo 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso. Então, obviamente, o pecado não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas o pecado tem a ver com aquilo que nós somos. Esse ponto tem que ser repetido em todas as aulas, que parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Pecado não é o que você faz. Pecado é o que você é. Naturalmente, né, a Bíblia chama de pecado aquilo que separa o homem do Criador. Então, o ser humano, biblicamente falando, ele já nasce com a sua natureza pecaminosa, ou seja, já nasce na sua essência separado de Deus. E todas as suas inclinações, pensamentos, desejos, são para longe do Criador. Naturalmente. Então, o que você faz não importa. Se você enche a cara a vida inteira, é um alcoólatra miserável, cai na sarjeta, tem que ser arrancado por corpo de bombeiro, né, tem que ser internado. Ou se você nunca botou uma gota de álcool na sua língua, é pecador do mesmo jeito. Se você está aí no seu 80º casamento, né, vários maridos, várias mulheres, nada dá certo, né, traidor, desleal, traiu, foi traído. E se você, ao contrário, está fazendo bodas de diamante, 75 anos de casado, tanto faz.
os dois são igualmente pecadores. Você conhece o anjo? A análise moral é falsa. Você conhece o Anjo Borracha, Leclerc? Não. Quem é o anjo? Claro. Hoje o Borracha é aquele que o senhor falou assim: pecou, apaga o nome dele aí do nome dele da vida. Não, escreve aí. Olha, peraí, não. Apaga esse cara, brincadeira. Não, para aí, Davi, para aí. Deus com a voz do Bolsonaro, como é que é? Olha só, se você não matar, não roubar, tu vai ser salvo, pô! Agora, se você matou, roubou, foi lá, adulterou, seu nome vai ser apagado. Tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Apaga aí o nome dele. Companheiro, apaga meu nome também, companheiro. É isso aí. Ai, meu Deus. E o anjo que apaga, o anjo da borracha, é o da Atena, né? Me ajuda aí, pô. Tô mentindo. É só no nosso. Eu tô enganado. Comandante, chama lá o helicóptero Águia. Que loucura, cara. Lembra do filme? Lembra do filme Hellraiser? Então, esse é o anjo Eraser. Eraser, boa. Tem o Hellraiser e tem o Eraser, faz sentido. Cara, que loucura. Rapaz, a gente está aí há 50 mil anos ensinando a mesma coisa e as pessoas continuam com um olhar moralista, né? Não, como se o pecado fosse alguma coisa ou algum lugar. E é incrível, cara, como até mesmo, assim, é uma coisa que tem se perdido. Às vezes você encontra essa característica, e eu tenho visto isso bastante recentemente, inclusive, principalmente os cristãos que estão na igreja há muito tempo, se perdem no básico e flertam abertamente com esse moralismo, né, com a questão meritória, ainda que quando você faça uma conversa mais próxima, a pessoa não, eu sei que é pela graça, ela se comporta, ela age, ela faz tudo relacionado a ter uma postura moral apenas, quando por dentro está, né, tudo contaminado, tudo pervertido, totalmente longe, né, do que o Evangelho nos ensina. Então, o moralismo, infelizmente, ele tomou um lugar dentro da igreja terrível. E com as desculpas mais esfarrapadas possíveis, né? Não, a gente coloca, que nem eu já escutei, já vi em essas tretas sociais aí, as pessoas falando que a doutrina, ela serve para... Como é que falaram? A doutrina que coloca... Essas doutrinas assim, de que tem que usar tal roupa, de que não pode fazer tal coisa, né? Que a doutrina serve para manter o povo sob controle. Como se aquela pessoa ou aquela instituição pudesse, em algum nível, controlar a pecaminosidade das pessoas. É uma coisa, assim, de uma heresia muito grande, né? De uma presunção muito grande, mas que, infelizmente, tá muito presente nas igrejas, infelizmente. Isso. Vamos, já que para as pessoas não acharem que nós somos aqui malditos pecadores desviados do Evangelho, liberais, vamos ouvir na nossa agora ao vivo, né, o próprio Jesus falando. Davi, lê para a gente aí, Davi. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 9. Mateus 15, do versículo 7 até o versículo 9. Que aí o próprio Jesus explica o que a gente acabou de dizer. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca... Tá bom. Tá bom. Não, mas tá aí, tá bom. Né? Lê de novo o último versículo. Acho que é o 9. Lê de novo o versículo. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Será que Jesus está falando com os caras do Instagram, cara? O texto atual. Tão atual quanto nunca, né? Quanto sempre. Quanto nunca, exatamente. Exatamente. Esse texto agora, destravou minha mente.
Ai, Jesus. Cara, é isso, né? O que está escrito no slide aqui é exatamente o que o Cico acabou de falar, né? Quantas vezes as pessoas pecam, né? Quantas vezes elas pecam? Moralmente, né? Por isso que quando Pedro pergunta, né, mestre, quantas vezes devo perdoar? Aí Jesus vai dizer, pô, quantas vezes forem necessárias, né? Porque o 70, para quem não sabe, 70 vezes 7, que é a expressão que ele pergunta, né? Até 7 vezes, 70 vezes 7. O 70 é um número que indica o povo todo, né? O povo completo. Não, o povo completo, porque na verdade, quando Israel, quando José virou governador do Egito e chamou seu pai para vir para o Egito, né? Chamou Israel com seus irmãos e mulheres e crianças para que eles vivessem no Egito, foram 70 pessoas que entraram no Egito. Então, passou-se a considerar aquelas 70 como a origem do povo, né? Um número que representa o povo completamente. Então, quantas vezes eu vou perdoar? Vou perdoar o tempo todo, vou perdoar todo mundo, quantas vezes for necessária, porque nossa perspectiva de queda é 100%, né? Vamos pecar sempre, por causa da natureza humana. E é para esses que Cristo morreu, né? Provavelmente, naquele momento ali de caminhada de Jesus até a cruz, né, uma vez que o evangelho ainda não estava completamente revelado, certamente naquele dia, muita gente chorou, muita gente sofreu, porque Jesus era o símbolo dessa reconexão, né? Quantas pessoas ficavam horas aos seus pés, né, na rua, no monte, ou em pé, ouvindo os seus ensinamentos, porque Jesus foi a expressão dessa reconexão, né? Finalmente. Como a samaritana pergunta, né? Onde podemos adorar a Deus? É o desejo do pecador. E aí eu digo mais, Marco e Davi, quanto mais pecador, quanto mais desesperado, quanto mais quebrantado, mais desejo tem de encontrar redenção. Mas onde vai encontrar se a igreja não deixa entrar? Se o pastor não deixa entrar? Se o fariseu não deixa entrar. Falando nisso, quando você escuta o evangelho puro e simples, ele entra como uma espada, né, como diz a Bíblia, e aquilo gera em você uma sede, sede não, aquilo te sacia, né? Tanto que o teu coração começa a arder. Agora, tu imagina esse povo que ouvia palavras vãs, ou muito mal não ouvia nada. Aí passa, entre aspas, imposições, cobranças. Passa um profeta, né, que eles não sabiam que era o Messias, passa um profeta e lança aquelas palavras. Aquilo gerava uma comoção na multidão inteira, né? Então, assim... Claro, lógico. Para comprovar o que você está dizendo, Davi, nós temos a passagem pós-ressurreição de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele fala, o coração dos caras vai se acendendo, né? Agora você imagina, eu vou para o culto, levo pancada. Eu vou na consagração, levo pancada. Eu entro no Instagram, levo pancada. Eu compro um livro, levo pancada. Mas quando eu me encontro com Cristo, ele me regenera, ele me traz esperança, ele me renova, ele diz que para mim existe solução. É por essas pessoas que Cristo morreu. E aí fica a nossa reflexão, né? Porque tanto a mulher samaritana, como o cara do tanque, como o cego, como tantos e tantos outros publicanos, pecadores, eles iam ao encontro de Cristo porque eles queriam Cristo, eles queriam a esperança que ele dava e o porvir que ele prometia. Agora, muita gente hoje, multidões vão às igrejas hoje não por causa de Cristo, mas por causa das suas próprias demandas, né, para resolver suas próprias necessidades, para expor sua própria vaidade. Não foi por essas pessoas que Cristo morreu. Né? Cristo morreu por aqueles que nele creem, e não por aqueles que procuram as comunidades para poder sair de lá mais ricos, né, mais felizes, mais coaching, mais isso, mais aquilo. No pior da expressão, né, Leclerc, aqueles que usam Jesus como uma muleta dos seus desejos escusos. O cara que é esse milionário vai pra igreja, faz um votinho bonitinho, vai ser, né, se deu 1.000, vai receber 10 mil.
Isso não tem absolutamente nada a ver, né, com o relacionamento com Jesus Cristo. Nada a ver, nada a ver. E as comunidades ficam enchendo, né, o coração dessas pessoas de vãs esperanças, né? O cara chega lá com a vida arruinada, em diferentes áreas, aí o cara começa, Deus tem um propósito na sua vida, né? Deus tem isso, Deus tem aquilo. Esses dias eu recebi um vídeo, Leclerc, falando, só te interrompendo nessa questão. Não. Não sei se você já ouviu essa história da troca do anjo. Uma dessas igrejas aí de um certo pastor que é dono de emissora de TV também, mandou uma propaganda antiga, né? Mas eu recebi no Zap, até esqueci de mandar para vocês, dizendo o seguinte: olha, se tua vida tá dando tudo errado, se nada vai para frente, é porque tem um anjo, tem um encosto em você. Então você vem aqui na nossa reunião que nós vamos tirar o encosto ruim para pôr o anjo bom. Vai trocar o demônio lá. Eu falei, cara, a diferença disso, né, para uma sessão paganismo medieval, cara, é a mesma coisa, né? E travestido do nome do evangelho, que isso que é duro, né? Exatamente. Olha, se você pegar os relatos, né, dos livros, das literaturas das antigas comunidades, né, como as pessoas se reuniam com devoção, como elas choravam ao ouvir a pregação, né, como elas se quebrantavam, como elas cantavam, como os hinos eram compostos, os camaradas cantando sobre a saudade do céu, né, o desejo da vida eterna. E hoje você vê que é o que vocês já falaram aí, né, é o comércio, né, é um shopping, é uma feira. Um iFood, praticamente. Não foi por essas pessoas. Exato, é um delivery, é isso aí. Não foi por essas pessoas que Cristo morreu. Morreu pelos pecadores. E digo mais, além de pecadores, ou mais do que pecadores, inimigos de Deus, né? O homem é inimigo de Deus no sentido da essência da natureza humana. Lê pra gente aí, Davi, Romanos 5:10. Peraí, rapidinho, que eu fechei aqui, mas enquanto você encontra ele, então vai. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Pois é, porque o cara pega o microfone domingo, né, Marco e Davi, para dizer, não, Jesus morreu porque você é especial. Foi por sua causa, porque você é uma pessoa maravilhosa, você é a menina dos olhos de Deus, foi você por você, foi por você, é verdade, mas porque você era inimigo, é o contrário, não foi porque você é legal. Porque você é o alecrim dourado, né, que nasceu no campo sem ser semeado. Você é alecrim. Se alecrim nasce, pô, no meu sem eu semear, eu saio arrancando. Eu acho que essa aí, cara, é uma das inversões mais bizarras da teologia, né? O que gerou a cruz foi a rebelião, não foi a característica especial da criatura, né? Fofura da criatura. A rebelião é que torna a cruz necessária, né, Leclerc? Exatamente. Sem cruz, essa rebelião não seria possível, essa religação. Então, a necessidade da cruz realmente tem a origem nessa rebelião, nesse afastamento. Né? Isso. Até ontem eu estava falando sobre isso e estava explicando para os irmãos, quando você lê Romanos 1, né, o apóstolo Paulo escreve dizendo que pelo Evangelho, que é Cristo, se revelou a justiça de Deus. Ok. E com a justiça de Deus se revelou a ira de Deus, porque vem tudo no mesmo pacote. Vem tudo no mesmo pacote. Graça para quem crê e condenação para quem não crê. Não crê. É isso. Mas é isso mesmo. Então não é uma relação de fofura, né? Ai, como você é lindo, não é o evangelho ursinhos carinhosos, né, cara? A cor da sua pele, né? Inclusive até é uma correção importante, já que você falou do Evangelho do Ursinho Carinhoso, é uma música que a gente canta muito, que é ótima, uma música bonita, né, que é foi na cruz, né, que me chamou, gentilmente me atraiu. Não foi gentilmente, não. Foi na marra, Na marra, foi com mão forte.
Nós fomos arrancados do império das trevas, transportados das trevas para a luz. Foi uma decisão de Deus, né? Daí que vem o conceito do rapto, né? Foi uma extração, né? Igual aqueles comandos que vão estar na hora da extração. A gente foi arrancado. Então não tem essa coisa gentil, não venha. Não, mas se você. Ele espera por você, ele é tão lindo, você é tão linda, tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Tem uma relação de inimizade aí. Isso. E eu aconselho todo mundo, depois que acabar a aula aqui, depois você vai no YouTube lá e joga lá, técnicas de enxerto, né? De planta. Porque se você vê, você não tira uma planta saudávelzinha aqui e coloca na outra. Não, meu irmão. Ele corta um pedaço da outra, junta, e aquela emenda vai fazer com que elas se unam, né? Duas coisas diferentes agora estão unidas. Foi o que Cristo fez, né? Ele sangrou, né? Foi na carne dele, e ele também não pegou a gente com a raiz inteirinha, não. Cortou a gente ali, enxertou nele, nos religou, né? De volta ao Pai. E esse processo não foi um processo, igual você falou, né? A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Fofinho. Toque de amor. Você vê que o nosso tempo, né, neoplatônico, né, neoclássico, pós-moderno, ele está tão maluco que ele fica nas extremidades, né? Ou o evangelho é impossível de ser alcançado, de tão legalista, ou ele é muito fofo, é um cupcake. É para qualquer... São unicórnios saltitantes. Teologia cupcake, né? É uma coisa louca, não tem o meio termo, né, cara? Os caras não tem meio termo. É uma coisa absurda, que é da nossa amiga Nadir, né? Ninguém vai conseguir. Deus acabou de me revelar aqui agora que o seu nome foi arrancado do livro da vida. Ninguém vai conseguir. Alguém mandou pra mim uma montagem dessa pastora falando igual o cara do Bop lá. Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Ela me deu a receita da babosa com óleo de coco. Cara, então é uma esquizofrenia. A pessoa que não nasceu de novo, que senta em casa para ver na internet, vai enlouquecer, né, cara? Porque é um. E assim, né, só um pequeno gancho aí, né, Leclerc? A parte mais triste mesmo é que, infelizmente, essas bizarrices, essas loucuras, a gente ri aqui, mas nós acabamos sendo, como que eu vou dizer, nós somos atingidos por causa desses maus testemunhos, porque colocam a gente na mesma panela dessas pessoas, né? No mesmo pacote, é verdade. Infelizmente coloca a gente no mesmo pacote. Sim. É verdade. Vamos já chegando no final do nosso encontro de hoje, né? Vamos ler esse texto aí, Marcos, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Fechar Jesus, fechar, né, toda essa discussão, porque o que vai acontecer agora na cruz não é vontade humana, não é vontade política, é um movimento divino, e é para quem? É para o fraco, é para o pecador, é para o inimigo de Deus, né? E não para esse mega religioso que ou é mega top legalista ou é fofo. Sempre assim. Marcos 2, 16 e 17. Para ler? Tá, vamos lá. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aí nessa hora o cara bota aquele óculos escuro de Jesus assim, ele bota a música, né? Turn down for what, né? Mas é isso. E assim, talvez, Leclerc, um dos versículos mais omitidos na nossa Bíblia,
os doentes é que precisam dos médicos, né? Sim. Essa explicação de Jesus Cristo, eu acho que mais claro do que isso, ou seja, são apenas os pecadores que precisam, né? Como se houvesse algum justo em si mesmo. É claro que Jesus ele dizia porque ele sabia quem ele veio chamar, mas ele deixa muito claro que ele veio para os pecadores. Então, exatamente. Por mais que seja um buraco difícil, por mais que a vida ela seja por muitas vezes sem sentido, por N coisas que nós tenhamos passado, em dado momento a gente vai entender que por mais que as circunstâncias externas não sejam modificadas, há um lugar de acolhimento, há um lugar em que nós podemos nos encontrar com o Pai, e esse lugar está na cruz do Calvário de Cristo, quando entendemos o que foi feito naquela cruz e assumimos publicamente que sem este sacrifício nós nunca teríamos o acesso a Deus. Verdade. Esse versículo, como você bem colocou, ele é omitido porque ele é confrontador, porque na verdade, sim, o que acontece? Nas nossas comunidades, das mais diversas confissões de fé, não há espaço para doente, né? Não tem espaço. Isso. Então, se você diz que está enfrentando um problema no seu casamento, você está banido, né? É isolado, é excluído, é afastado. Se você tem uma dificuldade na sua sexualidade, você é afastado, é punido, né? Se você tem um problema no seu temperamento... Então, assim, as comunidades de fé, para atender às demandas do seu próprio tempo, né, que ou são legalistas ou são fofas, como a gente já viu, elas acabam não dando espaço para os doentes. E aí o que acontece? Resultado lógico disso, né? Ou a pessoa vai embora, porque ela não vai ser bem recebida ali, não vai ser aceita ali, né? Ela vai ser olhada com discriminação, né? Vai ser olhada com reprovação, ou, pior do que isso, ela começa a mentir, fica todo mundo cínico, né? Vai todo mundo mentindo, construindo uma jornada paralela, né? Tem duas vidas, uma vida dentro da comunidade e uma vida própria, porque não tem como você se adequar a essa realidade, não tem como você se adequar a essa possibilidade, né? E essa é uma realidade muito dura. Eu tenho amigos que, às vezes, ainda estão debaixo desse tipo de julgo, né? Que eles são duas pessoas diferentes. Quando estão na igreja, eles são obrigados a vestir um véu, né? Aquela coisa toda de paramentos. Não, aqui eu falo normal, aqui vamos adentrar as portas, né? Até o palavreado muda. Pô, quando eu saio, o cara é totalmente diferente. Mas por quê? Porque é ensinado, ensinado que esse olhar voltado para a igreja, voltado para a religião, ou até mesmo para Cristo, tem que ser um olhar santificado, mas a partir do homem, não a partir de Deus sobre o homem, né? Não, eu tenho Exatamente. eu tenho que botar uma veste branca porque eu vou entrar no Santo dos Santos. Né? As pessoas misturam muitas coisas. Sim. Você sabe, Leclerc, que eu tenho amadurecido uma ideia que eu já até compartilhei com alguns amigos, né? E eu estou amadurecendo pela questão de tempo, mas eu ia escrever um texto, até para publicar lá no Evangelho Negociável, que se chamava Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. Falando exatamente sobre essas questões que nós tratamos aqui, sobre não atender expectativas, né? Não ter o espaço que os pecadores têm que ter na igreja para que sejam tratados, enfim. Mas o tema é tão vasto que eu tenho amadurecido a ideia de talvez até escrever um e-book sobre isso, um livro, né? Porque é um tema muito bom, que precisa de uma boa... E são muitos casos, aí nós temos muitos maus exemplos de como essa conduta é verdadeira. No sentido de que Deus perdoa, né? Mas a igreja, eu não digo a igreja a santificada, né? A noiva, né? Eu digo os homens que estão dentro das igrejas não perdoam. É implacável, né? A igreja é implacável, cara. É isso mesmo, implacável. E nós temos que fazer, assim, eu acho que esse assunto ele é tão importante, né? Que nós temos que fazer essa meia-culpa, porque nós, de alguma forma, também nos tornamos, às vezes, implacáveis, né? Acabamos medindo as pessoas, pela nossa própria mudança. Eu consegui mudar nessa área aqui, então você também consegue, né?
mas não é verdade. Igual uma pessoa que eu conheci tem um tempo, não tenho relação com ela, mas eu conheci, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né, que se vira nos 30, aprende tudo, e muda de área, muda disso. E a gente conversando, uma conversa informal, ela disse assim, eu não entendo essas pessoas que passam dificuldade. O ser humano tem muita capacidade, ele pode se reinventar. Eu já me reinventei várias vezes, quer dizer, o cara medindo as pessoas pela sua própria régua. Pela sua própria régua. Então, esse mesmo efeito, né, nós podemos ver dentro das comunidades. Só que Jesus está dizendo para a gente outra coisa, que o evangelho é para o doente, é para o fraco, é para o inimigo de Deus, é para aquele que não se sente capaz. E é para esse que o evangelho dá esperança, porque, na verdade, o que salva o homem é a graça. Então, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer, é a própria graça de Deus que o salva. E é por isso que Cristo agora será crucificado.